pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Podlace. Hoje estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus de Paraná, nos apresentando. Meu nome é Samara Espanhol Fraga. E o meu é Tainá Carvalho Gomes. E antes de apresentar a nossa convidada, eu vou explicar um pouquinho do porquê que o nome do nosso podcast é Podlace. Lace vem do nome do nosso grupo de pesquisa, que é formado por 5 meninas, que é Lovelace, e ele é em homenagem à Ada Lovelace, que foi a mulher que desenvolveu o primeiro algoritmo de computador que realmente rodou em uma máquina. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial e muito querida aqui no campus. Ela é professora, mestre, doutora, Joneia Ebel. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, ao nosso episódio do nosso Podlace. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, pessoal. Olha, eu que estou muito feliz mesmo. Vou aproveitar para me apresentar, né? Joneia é fácil de falar, né? Agora, meu sobrenome não é fácil. Poschiane Helbel. Na verdade, é um sobrenome italiano e um alemão. Então, é muito complicado dizer, né? Mas vou aproveitar já para falar o meu nome completo. Eu agradeço muito o convite e fiquei super feliz de ouvir agora que eu sou uma professora querida, né? Queridos e queridas são os meus alunos e minhas alunas. Então, é com um imenso prazer que eu venho aqui conversar com vocês. Bom, professora, para dar início ao nosso podcast, gostaríamos de saber como que foi a sua trajetória na área da educação. O que te influenciou a vir para essa profissão? Vixe, vai dar uma história longa, hein? Tem tempo para isso? Tem tempo para isso. Então, eu sempre fui uma criança que gostei muito de aventura, de ler, sabe? De ouvir histórias. Nós éramos bem pobres e nós morávamos numa casa com um quintal muito grande. Então, o quintal era o meu ambiente de aventuras. E nas noites quentes de verão, lá no norte do Paraná, porque lá também faz calor, meu pai nos levava para o quintal, sob um sol estrelado, uma lua linda, e ele nos contava histórias, né? A mim e a minha irmã, e posteriormente as minhas irmãs, né? Tem uma que é 8 anos mais nova que eu. Nas noites frias de inverno, enquanto minha mãe nos dava banho de canequinha, meu pai preparava a sopa e depois ele nos contava também as histórias. Ele criava as histórias e nós éramos personagens dessas histórias. Então eu cresci num mundo encantado, mágico, de personagens, de ações. Eu acho que talvez seja por isso que eu sempre quis muito aprender a ler e a escrever. Desde criança eu ficava juntando sílabas, olhando, sabe, nos textos, juntando sílabas e pedindo para alguém ler para mim. Então, na minha adolescência, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa que me possibilitasse falar. Minha mãe disse que eu comecei a falar com 8 meses. Eu não acredito, tá? Porque mãe, né, já sabe, inventa, né, aumenta. Mas ela disse que eu comecei a falar muito cedo. Então, eu sempre tive um quê com a linguagem. A decisão por ser professora talvez tenha vindo ainda na minha infância. Uma prima era professora de língua portuguesa e ela me presenteou com os primeiros livros. Eu tinha 7 anos. O primeiro livro, Quem Quer Adotar um Gatinho? E o segundo livro, Pituca Sabe Cozinhar. Eu me lembro desses livros, inclusive. E quando eu quis fazer comunicação, quis fazer publicidade, mas meus pais não me deixaram ir embora para estudar em outra cidade, então eu decidi pela opção de professora, que também era algo que eu queria muito. Então, foi algo assim muito natural para mim, sabe? Sempre gostei de ensinar. Acho que eu dou pitaco até demais na vida dos outros. Eu acho que é isso. Bom, em 2011, né, a senhora veio para o IFRO, por isso, Uhum. inclusive, até faz parte aqui da nossa Santíssima Trindade, que é um apelido carinhoso que os alunos deram Ai, a 3 Jesus. professoras aqui do IFRO, que estão aqui desde o comecinho. E quando que a senhora começou a lecionar para o ensino médio? Como que foi? Era antes mais o ensino fundamental ou sempre foi assim o ensino médio? Então, vou ter que falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, não, só profissional. Porque tá tudo muito atrelado à minha vida acadêmica também, né? Uhum. Eu fiz
eu me casei muito jovem. Na verdade, eu me casei com 19 anos. Eu não tinha terminado a faculdade ainda. Então, eu e meu esposo finalizamos, né, lá no Paraná e viemos aqui para Rondônia. Eu vim para cá em 1989. E eu tinha o curso de letras, mas era a licenciatura curta, como se falava no Paraná. Na época, o governo fez um pacotão de cursos para formar professores rapidamente, porque precisava muito. Mas aqui em Rondônia não aceitaram. Aqui precisava, naquela época, chamava licenciatura plena. Então, quando nós viemos para cá, eu ministrava aula de língua portuguesa para o ensino fundamental. Por conta desse curso lá no Paraná, mas eu precisaria fazer o curso de letras novamente para eu conseguir, né, validar aqui no estado de Rondônia. Então, eu fiquei assim, ministrando aula para o ensino fundamental, de 1989 até 1998, mais ou menos. E quando eu fui para uma rede particular, aí eu comecei a trabalhar no ensino médio. Então, foi mais ou menos em 1999, 2000, eu já comecei a trabalhar com ensino médio. O ensino fundamental 1, para crianças de 10 anos, eu trabalhei 1 ano apenas. Eu acho uma missão, sabe? Um trabalho hercúleo. As professoras e professores que trabalham com as crianças pequenas. Eu nunca alfabetizei, não tenho essa experiência. Eu acho que não consigo. E por isso mesmo eu acho que os professores de ensino fundamental, acho não, tenho certeza, eles precisam ser muito valorizados. Então, eu sempre trabalhei com ensino fundamental 2, desde 1989, e ensino médio a partir do ano 2000, se eu não estou equivocada. Com a graduação, eu comecei a trabalhar como tutora numa universidade à distância, antes mesmo de vir para o IFO. E quando vim para cá em 2011, aí então eu passei a trabalhar com ensino técnico integrado ao médio e as graduações, né? Engenharia florestal, licenciatura em química e ADS também. Então, 35 anos assim dedicados basicamente a adolescentes. E assim, eu vejo muitas vezes as pessoas falando que gostam muito de trabalhar com a graduação, né? Eu também gosto, mas eu amo trabalhar com adolescente. Então, ensino médio é a menina dos meus olhos. Sempre foi. Entre Fundamental 2, né, que a senhora disse que dava aula, ensino médio e graduação, o médio é o que está no coração. É o que está no coração. Por quê? Eu explico. Porque língua portuguesa na graduação, como nós não temos o curso de letras aqui no campus, é um semestre apenas. Então, é complicado você criar um vínculo forte num semestre, sabe? E eu não consigo trabalhar sem me apaixonar pelos meus alunos e minhas alunas. Por isso mesmo, eu gosto de começar a trabalhar com os alunos no primeiro ano, quando é possível, e seguir a turma até o terceiro ano. Porque aí eu vou conhecendo, sabe? O vínculo vai se estreitando. Ultrapassa o limite da relação entre docente e, né, alunos e alunas. É uma relação de amor mesmo. E não é demagogia, não. Eu amo muito os meus alunos. E nas graduações, esse vínculo não é possível, porque é um semestre apenas. Então, é só por isso, né? Nada mais. Entendi. Em algum momento a senhora já pensou na possibilidade de talvez trocar de carreira, às vezes algum sonho assim que apareceu, que despertou talvez um olhar diferente, ou realmente a senhora olhou assim e falou, não, eu quero ser professora. Dentro de 35 anos sendo professora, em nenhum momento passou pela cabeça, eu queria fazer isso. Teve sim. Foi em 1999. Eu não estava conseguindo fazer o curso de letras aqui em Rondônia, a licenciatura plena, como eu havia comentado com vocês. Então, eu fiz um curso de pedagogia com habilitação e orientação educacional. Naquela época, eu, assim,
tinha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu tinha 3 filhos, né? Tenho ainda. Na época eles eram crianças e entrando na adolescência, né? Mais crianças. Eu trabalhava numa escola privada todas as manhãs. Eu trabalhava numa escola da rede pública todas as tardes e mais 2 noites. E eu fazia 3 noites de a disciplina, 3 noites, porque eu não conseguia horário para fazer 5 disciplinas. Eu fazia 3 só. Então, o dia que eu tomava banho, não dava tempo de jantar para ir para a faculdade. O dia que eu jantava, eu tinha que ir suja, né? E tomar banho quando voltar. E para preparar a aula, eu acordava às 3h30 da madrugada, 4 da madrugada, para preparar a aula. E os trabalhos da faculdade eu fazia depois que eu chegava da faculdade e nos finais de semana. Então, foi uma vida muito corrida. Naquele momento, eu pensei em desistir da sala de aula. Como eu estava fazendo um curso com habilitação para ser orientadora educacional, eu pensei em deixar a sala de aula e fazer um concurso para atuar como orientadora educacional. Mas eu desisti faltando 2 semestres para o curso. E eu pensei que eu poderia ser orientadora educacional na sala de aula com os meus alunos, mas eu não poderia ser professora de língua portuguesa se eu estivesse na orientação educacional. Então, na verdade, eu trouxe os conhecimentos, né, dos semestres que eu fiz de psicologia, que foram 4 dentro do curso de orientação educacional, para as aulas de língua portuguesa. Isso foi muito enriquecedor. E foi libertador para mim também como mulher. Eu comecei a dar mais valor em mim, eu comecei a me conhecer mais, me colocar no lugar que eu acho que eu tenho que estar a partir desse curso de pedagogia que eu fiz. Então, foi lindo, foi incrível. E esse curso também foi importante para eu dar seguimento depois no mestrado e doutorado, né? Então, foi muito legal. Foi o momento que eu pensei em desistir, mas desisti de desistir rapidinho. Professora, a senhora disse que tem 3 filhos, estudava e dava aula. Como que a senhora conciliou seu tempo, a vida profissional com a vida pessoal? Então, eu procuro ser muito organizada, na medida do possível, né? Porque ninguém é de ferro e de vez em quando a gente desorganiza muita coisa na nossa vida também. Então, por exemplo, eu sempre penso nos cardápios da semana, com antecedência, deixo pré-preparado, né? Porque hoje, por exemplo, eu estou aqui no IFRO, mas não é fácil, né? Porque eu que faço almoço, por exemplo, então eu tenho que organizar tudo com antecedência. Então, as atividades do bimestre, sempre organizar com antecedência. E planilhas. Planilhas são fundamentais quando nós temos um monte de coisas para fazer e pouco tempo para executá-las. Então, sempre planilhei tudo. A minha vida foi sempre muito planilhada. Mas eu confesso que é difícil. E hoje eu penso nas minhas vivências do passado e fico tentando imaginar, se eu não tivesse trabalhado tanto, talvez eu tivesse aproveitado mais o convívio com os meus filhos na infância e na adolescência. A minha sorte é que eu trabalhei 16 anos numa escola privada e eles estudaram lá. Então, nós íamos juntos de manhã no carro, né? Eu ia conversando com eles. Na hora do almoço, voltávamos conversando. Eu estava ali, né, a par de tudo, porque as professoras deles eram também meus colegas de trabalho, os professores deles. Os amigos deles eram também meus alunos, porque, felizmente ou infelizmente, por exemplo, a Agnes, que é minha filha do meio, foi minha aluna do 4º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então, ela foi minha aluna por 8 anos. Isso me ajudou bastante, sabe? A não deixar escapar muita coisa, assim. Não escapar no sentido de prender, mas estar mais presente, né? Nas feiras de ciências, nas gincanas, né? Mas confesso que foi um trabalho monstruoso, né? Mas foi possível executar tudo. Deixando agora essa parte de Aham. difícil pro lado,
Professora, qual foi o momento mais gratificante da sua carreira? Que você viu, olhou e falou, eu nasci pra isso, eu tô feliz com isso. Sabe, Samara, essa é uma pergunta muito bacana, porque não tem um, sabe? Eu vivi esse momento, por exemplo, nesta semana, mais uma vez. Sabe quando eu vivi esse momento agora? Acredita quando você disse que na sua sala os alunos liam os livros que eu pedia para ler? Então, acho que vale a pena. Então, cada dia, sabe, uma coisinha aqui, outra coisinha lá. Não precisa ser algo grandioso, não é algo que vai estar em evidência, que faz valer a pena. Sabe, nas minúcias, nas miudezas do cotidiano, as coisas que parecem desimportantes, mas elas ganham uma outra dimensão quando elas nos afetam. Então, quando o aluno chega para mim e fala assim, professora, eu não fiz sua tarefa porque eu tive que fazer isso, 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 isso. Você me dá mais uma oportunidade? Isso para mim, ó, dá vontade de chorar. Eu acho muito gratificante, sabe? É, o Enem, por exemplo, né? Então, muitos alunos me mandaram mensagem: Ó, professora, eu consegui tal nota. Olha, professora, que legal. Eu fico muito, muito feliz. E não que o mérito seja meu, mas eu fico feliz pelos alunos, porque eu tenho a sensação nesses momentos de que eu estou cumprindo o propósito, né, a que eu me dispus a executar. Então, são tantos momentos durante a vida toda. Eu posso citar sempre os momentos que vocês leem os textos na sala de aula. Para mim, são momentos incríveis, assim. Muitas vezes o aluno tem vergonha, sabe, de ler o que ele escreveu. E eu até brinco lá, pariu um menino, pariu uma menina e não quer mostrar pra gente? Mostra aí, né? Porque eu valorizo muito e respeito muito o que vocês escrevem, né? Porque se foi o que vocês escreveram, é aquilo que vocês conseguiram produzir. Então, é grandioso, sabe? Mostrar o que escreveu e trabalhar na reescrita para melhorar. E são esses momentos assim de leitura e de escrita os que mais me encantam em sala de aula. E também quando os alunos me procuram para conversar, sabe, lá no Gelic, aí me acho importante. Acho muito, muito legal, assim, muito incrível. Então não tem um momento, sabe? São muitos momentos. Eu acho que a vida da gente, ela é feita de pequenas coisas bem feitas, né? O sucesso é feito de pequenas coisas bem feitas. Então, dizer que um foi mais importante que o outro porque foi mais grandioso, ficou em mais evidência, não acho que deva ser assim. Respondi? Sim, Respondeu? com certeza. Que bom. Agora, voltando um pouquinho aí da sua vida profissional, uma coisa que eu e a Samara, a gente ficou assim, um pouco curiosa, que Hum, tem a especialização em psicopedagogia. hum. E algumas professoras que a gente viu têm essa especialização em específico. Você poderia falar assim um pouquinho sobre o que que ela aborda, assim, mais Uhum, específico, que a gente ficou bem curiosa. uhum. Então, a psicopedagogia, ela vai trazer conhecimentos associados, né, a essas duas áreas do conhecimento, a psicologia e a pedagogia. Mas é a psicologia aplicada à prática escolar, à didática. Então, na psicologia, por exemplo, nós conseguimos aprender algumas questões muito peculiares da adolescência, da infância, algumas questões ligadas ao emocional dos alunos, como é que o aluno aprende, né? O que, que acontece aí dentro da cabecinha de vocês, os processos químicos mesmo, sabe? Que fazem vocês aprenderem ou não algum conhecimento. Então, para mim, essa especialização ajudou muito a compreender mais, né, os meus alunos e, a partir disso, planejar as minhas aulas para atender às necessidades específicas de cada faixa etária. Eu gostei muito. Essa especialização, quem ministrou foram professores do Instituto Cuiabano de Educação. Eles vieram aqui, em Ji-Paraná, ministrar o curso para nós durante 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Foi muito bom.
Bom, agora falando um pouco sobre os projetos do IFRO. Quando a gente também estava olhando o seu currículo Lattes, vimos que a senhora já participou e está participando de Uhum, alguns projetos, tanto de pesquisa, ensino, extensão. E a gente uhum. gostaria que a senhora compartilhasse com a gente um pouco dos seus projetos. Então, quando eu vim para o IFRO em 2011, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente da que eu estava acostumada a viver no meu cotidiano docente. Porque, mesmo sendo professora desde 1989, eu não tinha a prática da pesquisa, né? Eu era docente, então eu trabalhava no processo de ensino-aprendizagem. E aqui no IFRO nós temos que lidar com um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Uhum. Então, eu comecei, a partir de 2011, a desenvolver um olhar de pesquisadora, de investigadora, para questões que são muito inquietantes para mim, né? Porque a pesquisa é isso, né? A pesquisa, ela nos leva a investigar um objeto que nos inquieta e a partir dessa investigação, nós chegamos a alguns resultados sobre esse objeto, né? A compreensão desse objeto. Então, desde 2012, mais especificamente, eu comecei a trabalhar com projetos. E por conta desses projetos, sempre voltados à leitura e à escrita, eu já viajei bastante também para apresentar os resultados desses projetos em congressos, simpósios, colóquios. Isso é bem importante. Quando eu entrei no mestrado em 2012, que eu comecei a desenvolver um olhar de pesquisador a partir do mestrado, então os projetos foram acontecendo naturalmente. Eu observava uma necessidade em sala de aula, por exemplo, e para compreender aquele fenômeno ou aquele objeto de estudo, eu me propunha a investigá-lo. Então, as pesquisas foram surgindo muito dentro da minha prática docente. Se vocês observaram no meu currículo, né, vocês disseram que leram, a maioria dos meus projetos são de pesquisa de campo, porque eles estão muito atrelados às minhas vivências de sala de aula. Então, vou citar um exemplo para vocês. Tem um projeto que, se eu não me engano, ele aconteceu de 2012 a 2014, eu acho que foi isso. Nesse projeto, eu e a professora Regiane nos propusemos a investigar por que os alunos não gostavam muito de ler Machado de Assis. Então, é um projeto antigo esse. E aí, nessa nossa investigação, nós chegamos a alguns resultados, e a partir desses resultados, nós propusemos, já na época, em 2014, que os alunos trabalhassem com livro-clipes, que é, né, o livro-clipe é um gênero do universo digital, ele é um gênero híbrido porque ele vai mesclar texto verbal, imagens, movimentos, sons, né? Então, é um texto que não vai contar a história, né, de um livro clássico, no caso do Machado de Assis, mas vai instigar os alunos a lerem o Machado de Assis. Então, o resultado dessa pesquisa, por exemplo, nós apresentamos num evento em Maringá, num congresso, um simpósio internacional em Maringá. Então, essas pesquisas sempre estão voltadas à leitura e à escrita de texto. Uhum. Mas também não tem uma pesquisa que eu diga que é mais importante que a outra, né? Todas elas visaram a atender a uma necessidade específica no momento em que elas aconteceram. Em relação ao projeto Todo Mundo Lendo, né? Que é um projeto que Uhum, está aqui no IFRO já há bastante tempo. uhum, É, a senhora deu iniciativa nele porque a senhora viu que tinha essa necessidade em sala de aula, como a uhum, senhora citou agora há pouco, ou foi pelo fato da senhora gostar muito de leitura, muito de uhum. literatura e quis trazer isso para os seus alunos? Não existe pesquisa neutra, né? Eu brinco, digo que neutro é detergente. É. Nós não somos, né? Nós sempre estamos localizados, situados ideologicamente em algum lugar social, né? Então, eu não posso negar que, é claro, como eu gosto muito de ler e de escrever,
eu sempre vou buscar trabalhar isso com os meus alunos, porque é algo que para mim é muito importante também, né? Além da importância social da leitura e da escrita. Mas esse projeto aí, na verdade, ele aconteceu simultaneamente a um outro projeto de pesquisa, quando eu e a professora Regiane desenvolvemos um projeto para traçar o perfil leitor dos alunos do IFRO. Então, nós fazíamos, na época, uma espécie de... Era entrevista, se eu não me engano, e questionário também com alunos iniciantes do IFRO e alunos concluintes. Naquela época, nós tínhamos o 4º ano. Os alunos estudavam até o 4º ano. Eram perguntas objetivas e discursivas também, né, subjetivas, e depois nós triangulávamos as respostas e chegávamos a alguns resultados por meio de inferências, né, quando as perguntas eram subjetivas, e resultados mais objetivos nas questões objetivas do questionário. E aí nós vimos que os alunos chegavam aqui, assim, com um perfil leitor muito raso. Não que eles não lessem, né? O aluno lê, o adolescente lê muito, mas nós queríamos saber o que é que eles liam, que sentidos eles construíam para aquilo que eles liam, né? Porque daí, nesse meio de tempo, nesse intervalo entre o 1º e o 4º ano, nós poderíamos atuar incentivando esses alunos a lerem, trabalhando estratégias de leitura com esses alunos. Esse projeto Todo Mundo Lendo, ele surgiu, então, atrelado a essa pesquisa de formação do perfil leitor dos alunos do IFRO. Não foi um projeto meu, foi um projeto que nasceu num conjunto. E sabe quem foi que batizou esse menino? O professor Regis. Nós estávamos numa reunião discutindo sobre esse projeto com a pedagoga aqui do campus, havia vários professores, e aí no momento que alguém perguntou, tá, mas qual será o nome do projeto? E nós havíamos dito, nós queremos que todos leiam. E o professor Regis, se vocês querem que todos leiam, então todo mundo lendo. E colou, né? Ficou, então, o projeto permanente mesmo, algo meio que institucionalizado, todo mundo lendo. E quem batizou a criança foi o professor Regis, para você ver como que o conhecimento é articulado, né? Então, professor de geografia, mas quem batizou o projeto foi ele. Esse projeto, desde 2013, sempre teve muitos alunos que participaram? Ano passado, a gente participou, né? O IFRO, ele tirou um tempo para fazer com que todos os alunos lessem um livro. Teve direito a redes, a lençóis na grama, almofada. Foi muito divertido e sempre teve muito aluno envolvido. Samara, sempre teve. Na pandemia nós tivemos que parar, né? Infelizmente não houve possibilidade. Mas os alunos sempre se envolveram muito. Eu me lembro que numa edição do Todo Mundo Lendo, os alunos tiveram umas ideias e havia um professor aqui também que nos auxiliou. E do Todo Mundo Lendo, nasceu também um festival de teatro. Aqui no IFRO, eu não me lembro se foi 2016, não consigo me recordar do ano agora. Mas um projeto vai puxando o outro. Os alunos sempre participaram ativamente. E nós sempre procuramos fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção mesmo, né, dos alunos. Eu me lembro de que num ano, o professor Regis, ele saiu com microfone chamando os alunos nas salas de aula. Teve um ano que umas alunas, elas se vestiram conforme os personagens dos livros que elas leram. Então, cada ano tem alguma coisinha diferente. Neste ano, agora, nós vamos finalizar as ações do Todo Mundo Lendo do ano passado. Não foi possível finalizar as ações que precisavam de verba. Então, neste ano, elas serão finalizadas. Nós teremos mais 2 ações do Todo Mundo Lendo que eram para terem acontecido no ano anterior, mas vão acontecer agora. E é bacana, sabe? Porque não só os alunos participam. Nós temos um arquivo
Um arquivo confidencial? Não, não é confidencial. Nós temos um arquivo de registros das edições do Todo Mundo Lendo, e é muito incrível olhar aquelas imagens e pensar nesses alunos hoje, né? Outro dia, por exemplo, eu vi um aluno que é hoje produtor musical e tem uma imagem linda dele sentado, sabe, encostado numa árvore, lendo um livro no dia da parada de leitura. Imagens da empresa terceirizada também, das pessoas sentadas lendo os livros. Então, é um projeto, assim, que nós temos muito carinho por ele, sabe? Uhum. Inclusive, aquele container que está lá debaixo das árvores, né? Estamos aguardando aí, mas há um projeto que ele se transforme num local para leitura, né? Vai ser muito bacana. O projeto, assim, é bem interessante. É só uma questão de tempo. Ai, que bom. E falando assim, né, sobre sala de aula e alunos, eu e a Samara, a gente viu que a senhora está num projeto que seria para criar uma ferramenta para fazer a correção de dissertações argumentativas. E ele seria assim, né, pelo menos na minha visão, seria muito interessante para os alunos aí que estão saindo do ensino médio, né, que pretendem fazer o Enem. Como que tá o andamento desse projeto? Ele tá ainda encaminhando? Então, Tainá, nós somos rio que corre, né? Que bom que nós não somos água parada. Então, nós estamos sempre em movimento, sempre mudando, sempre pensando em coisas diferentes, né? Esse não é um projeto recente, Uhum. tá? Eu não me lembro exatamente do ano, mas já faz um bom tempo. Quando nós pensamos nesse projeto, nós estávamos pensando mais em questões gramaticais, Uhum. sabe? Naquela época, nós não tínhamos, por exemplo, a inteligência artificial disponível, acessível que nós temos hoje. Porque hoje você nem precisaria de um projeto daquele, porque você pode, por exemplo, pedir ajuda para o chat GPT, É. né? Não, ele vai te ajudar. Outro dia, eu achei interessante que duas alunas trouxeram um texto. Eu havia pedido um texto na sala e elas trouxeram um texto. E eu olhei aquele texto e falei: escuta, mas esse texto não tem nenhum erro de vírgula. Não desmerecendo as alunas, mas é que é muito difícil. Ontem eu reli a minha tese de doutorado, de vez em quando eu fico com saudade, eu faço isso, sabe? E eu encontrei um monte de erros de vírgula, tá? E aí elas me falaram, não, professor, é porque a gente passou no chat GPT, ele corrigiu tudo para nós. Eu falei, não, você pode e deve fazer isso, mas em vez de pedir para ele corrigir, pede para ele apontar por que você errou, porque ele faz isso. Uhum. Porque daí você aprende também, né? Então, naquela época, não era acessível essa ferramenta. E nós pensamos realmente em criá-la para que corrigisse concordância, ortografia, pontuação, acentuação. Mas houve um contratempo, né, no decorrer do projeto e nós não chegamos a criar essa ferramenta. Era um grupo grande, sabe? Nós, da língua portuguesa, alguns professores da área da informática. Uhum. Então, não foi possível. Esse projeto, ele aconteceu, mas a ação de criar a ferramenta não foi executada. Nossa. Mas hoje, assim, eu já penso diferente. Hoje eu não criaria essa ferramenta, mesmo que nós não tivéssemos o chat GPT. Sabe por quê? Porque cada texto é único. Então, assim, quando eu olho para o texto de um aluno, eu não olho para a vírgula apenas, sabe, para a concordância, para a regência. Eu olho para o projeto de dizer desse aluno. Qual a sua intencionalidade, para quem que ele está escrevendo aquilo, por quê, de qual lugar social, sabe? E eu acho que olhar para o texto do aluno desse jeito precisa de um olhar que vá além da inteligência artificial e das ferramentas, entende? As ferramentas ajudam? Claro, são muito importantes, inclusive.
O que seríamos nós sem essas ferramentas hoje? Pensem, né? Mas quando se trata de produção de enunciado, de elaboração de texto, eu gosto de, sabe, olhar para o texto do aluno e ficar imaginando por que ele escreveu isso, o que ele estava sentindo nesse momento, né? Então, eu trabalhei com textos dos alunos alguns dias, eu dividi em 4 categorias. Então, não é o mesmo olhar, sabe? Vamos falar da redação do Enem, que era o texto que eu estava olhando dos alunos. Corrigindo não, né? Porque não estava errado. O texto do aluno não é um erro, é um ponto de partida. Mas eu estava lendo para contribuir. Então, havia aqueles alunos que não tinham se apropriado da estrutura do texto, é uma categoria. Os alunos que tinham se apropriado parcialmente, outra. Aqueles alunos que se apropriaram da estrutura, mas não tinham se apropriado da argumentação, outra. Então, não tenho como criar, sabe, uma grade de correção e colocar todos os textos na mesma forma, porque cada texto é único, né? Cada enunciado é único. Então, essa ferramenta que foi proposta nesse projeto, hoje, na verdade, ela seria para o aluno, né? Depois, no final de tudo, ele colocar lá o seu texto para verificar se tem algo ainda ali na materialidade linguística para ser mudado, porque na questão dos sentidos do texto, é ele mesmo que tem que colocar a mão na massa. Mesmo porque, quando esse aluno for, por exemplo, fazer a prova do Enem, ele não vai poder contar com isso. Ou quando ele for fazer algum concurso público, ele vai poder contar com isso no ambiente de trabalho, isso é importante, né? Mas ele não pode delegar a sua função de sujeito discursivo a uma ferramenta. Aí não dá para ser assim, né? Mas foi um projeto que na época a gente se empolgou muito para desenvolver. Uma pena que não conseguimos chegar realmente ao final. Eu acho que faltou verba. Não tenho certeza. Professora, falando de texto, português, a senhora sendo professora de língua portuguesa e professora há um bom tempo, como que foi ver o português mudando com o tempo? Tem o exemplo da palavra você, né? Que antes era vós me ser, você, hoje já tá conversar no WhatsApp, é só o veio o ser. Falar o ser, como que você tá? Tu. Como que foi ver ela mudando com o tempo? Então, Samara, a linguagem muda. A língua é engessada, né? Nós temos poucas mudanças na língua. Tivemos, por exemplo, uma reforma ortográfica há algum tempo, né? Mas isso acontece muito esporadicamente. A nossa primeira gramática é do ano de 1594, se eu não me engano. E pouca coisa mudou. Mas a linguagem muda. A língua é o idioma. A linguagem é o uso prático que o falante e o escrevente fazem desse idioma para interagir com o outro, para se posicionar no mundo, sabe? Para expressar sentimentos, para produzir conhecimento, se apropriar de conhecimentos. Porque a linguagem é a mais poderosa ferramenta de constituição do ser humano. É pela linguagem e na linguagem que nós nos constituímos. Qualquer conhecimento, para ser apropriado, ele passa pela linguagem, né? A linguagem da matemática, lógica da programação, né? Há muitas linguagens. A linguagem corporal. Então, a linguagem muda, porque a linguagem ela é identitária e ela tem muito a ver com o cronotopo, que é o tempo e o espaço em que ela é produzida. Então, se nós pensarmos, por exemplo, nos gêneros discursivos, que são os textos, por que que os textos nascem, né? Eles nascem para atender a uma demanda de interação verbal. Então, quanto mais a sociedade se complexifica, mais gêneros vão surgindo para atender aquelas demandas, né? Gêneros textuais.
E cada gênero, ele tem a sua estrutura, tem o seu projeto de dizer, ou seja, o que ele quer, né? Para que ele serve? Qual a sua função social? E tem a sua linguagem. Então, por exemplo, se eu viajar, estiver em férias, acabaram as minhas férias, eu preciso voltar para o trabalho, aconteceu algum problema, eu preciso informar a minha chefia imediata. Eu não vou fazer isso por meio de uma poesia. Eu não vou fazer isso por meio, por exemplo, no aplicativo, no WhatsApp, falando, colocando um monte de emojis, VC. Porque é uma situação formal de uso concreto da linguagem. E mesmo que a minha chefia imediata seja meu colega, minha colega, naquela situação eu preciso tratá-la hierarquicamente falando superior a mim. Então, eu vou mandar um e-mail, eu vou fazer um documento no SEI, né, que é o nosso Sistema Eletrônico de Informação. E a linguagem, naquele momento, naquela situação, tem que ser uma linguagem formal. Então, eu não tenho preocupação, assim, sabe? O que será da língua portuguesa? Porque hoje não existe o certo e o errado, existe o adequado e o inadequado, quando nós falamos de linguagem. Então, um VC não é adequado, por exemplo, num documento explicando por que eu vou me atrasar, né, das férias. Mas é muito adequado para eu falar rapidamente com alguém do meu convívio ali, mais íntimo, né, economiza tempo. Então, hoje é muito importante que as pessoas, os alunos, né, as pessoas que usam a linguagem escrita no trabalho, se apropriem dos gêneros discursivos. Porque conhecendo os gêneros discursivos, as características, as funções sociais e a linguagem de cada gênero, a pessoa vai saber quando usar uma linguagem mais informal, quando usar uma linguagem mais elaborada. Porque é isso, não há como retroceder. Foguete não dá ré, né? Tem esse ditado, essa fala. Então, com a linguagem também, ela vai seguir o fluxo da sociedade. Não tem como ser diferente. Existe até um projeto, uma campanha do judiciário para se democratizar a linguagem jurídica. Porque para muitas pessoas ela é inacessível, a linguagem médica, né? Então, a linguagem ela pode ser uma ferramenta de empoderamento, mas ela pode ser uma ferramenta de segregação social. Se eu tenho domínio de uma linguagem mais erudita, né? Uma linguagem mais formal, mais sofisticada, eu não posso fazer uso dela para oprimir o outro que não tem, nunca teve essa possibilidade de aprendê-la. Eu até gosto, eu sempre conto na sala de aula uma historinha. Nós temos umas terras e a vizinha do nosso sítio, né? Ela disse uma vez para uma mulher que ela queria muito conversar comigo, que ela tinha vontade, mas ela ficou sabendo que eu sou professora, então ela tinha muita vergonha, porque ela nunca estudou. Então ela tinha vergonha de falar errado. E quando me contaram isso, falei, não, vou lá. Fiz um bolo de fubá e fui visitar minha vizinha de sítio. E quando eu comecei a conversar com ela, eu comecei a usar as frases assim, nós foi, nós voltou, nós também gosta de horta. E eu percebi que a mulher foi, sabe, assim, se sentindo mais confortável. Então é isso, sabe? Não podemos usar a linguagem para oprimir o outro, para nos colocar numa situação, num lugar, sabe, superior. Então, como professora de língua portuguesa, eu tenho a obrigação de ensinar a linguagem formal. Eu tenho essa obrigação, porque a escola é o espaço em que se deve ensinar a linguagem formal, mas não anulando a linguagem identitária do aluno, sabe? O que ele aprende no cotidiano, mas mostrando para ele uma outra forma de falar e escrever que ele vai usar em determinadas situações sociais. É isso. Bom, agora abrindo um quadro de curiosidades. Ai, meu Deus.
A professora, sendo professora de língua portuguesa, Hum. ela não fez só língua portuguesa. Ah, Em 2012 a 2014, ela estava realizando mestrado na UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Educação Agrícola. É. Professora, por que a senhora fez Educação Agrícola e como que essa experiência contribuiu na sua carreira? Tá, Samara, eu já havia dito, né, que eu venho de uma família pobre, então o meu pai é filho de imigrantes, né? O meu avô paterno era austríaco, minha avó paterna italiana. E eles vieram para o Brasil num momento muito difícil, sabe? Então, meu pai sempre foi um lutador. A mesma coisa a minha mãe, sempre foi batalhadora. E eles nos ensinaram, a mim e a minha irmã, a aproveitar todas as oportunidades da vida. Eu tenho uma frase que é: eu prefiro pecar por excesso a pecar por omissão. Porque se eu não aproveitar uma oportunidade, eu vou ficar muito arrependida depois de não ter tentado. Então, não era a minha intenção fazer mestrado em educação agrícola. Não era. Mas olha, a minha vida acadêmica, ela não foi uma vida linear. Ó, veja comigo. Eu fiz ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, naquela época não era esse nome, mas tá, isso não vem ao caso. Aí eu fiz técnico em contabilidade, não tendo nenhuma afinidade com as ciências duras, mas era o que tinha na minha cidade para eu fazer. Eu trabalhava durante o dia num supermercado e à noite eu estudava. Depois que eu finalizei o ensino técnico, eu fiz o curso de letras. Nada a ver com o curso técnico, mas tinha a ver comigo. Era o que eu queria fazer naquele momento. Vim para Rondônia. Tá, comecei a ministrar as aulas. Não consegui fazer a licenciatura plena em letras, como eu disse para vocês. Fiz pedagogia. Também não estava nos meus planos. Eu queria fazer o curso de letras, porque eu sempre gostei muito da área da linguagem. Mas amei o curso de pedagogia, como eu também já expliquei. Aí fiz 2 especializações voltadas para a área da pedagogia, porque psicopedagogia e a outra foi metodologia do ensino superior e inovação curricular, né, voltada para a pedagogia. Tá, finalizei pedagogia, mas não quis sair da sala de aula. Aí surgiu a oportunidade de fazer letras de novo, fiz de novo. Aí licenciatura plena, ou seja, fiz 2 vezes. Quando eu vim para o IFRO, eu queria muito fazer um mestrado em letras, mas eu não podia me ausentar para estudar, sabe? A minha mãe mora comigo, ela já é idosa. Na época eu tinha filhos assim, adolescentes, aí eles eram adolescentes. Eu não queria me ausentar, ficar 2 anos fora. Então eu aproveitei o primeiro mestrado interinstitucional do IFRO. Foi um Minter. E qual foi o Minter proposto pelo IFRO? Educação agrícola. Eu tenho um pé na terra. Eu sou paranaense do pé vermelho e rondoniense de coração. Então eu sempre cresci com casa na árvore. Meu pai era agricultor. O meu quintal, né, tinha horta, tinha pomar, tinha tudo. Então eu fui uma criança de subir em árvore. Criança não, porque na semana passada eu subi no pé de goiaba lá na ponta para pegar a mais bonita, bonita. né? Tudo bem que eu não consegui descer sem uma escada, mas subir deu certo. Então, eu aproveitei a oportunidade. Eu fiz o projeto porque, mesmo sendo mestrado em educação agrícola, nós tínhamos a possibilidade de fazer os projetos na nossa área de atuação. Então, naquele momento, eu me propus a investigar como o conhecimento interdisciplinar poderia auxiliar o aluno na produção da dissertação argumentativa, a redação do Enem. Então, eu levantei uma hipótese de que, se eu trabalhasse em parceria com os professores do curso de florestas, algumas disciplinas, o conhecimento dessas disciplinas associados ao conhecimento do gênero dissertação argumentativa poderia, então, fazer com que os alunos conseguissem elaborar o texto de acordo com as características desse texto. Foi um período incrível, porque a UFRJ é linda.
É uma fazenda que fica em Seropédica, a mais ou menos uns 80 quilômetros do Rio. E é uma fazenda da época do Dom Pedro. Ele tinha uma plantação de seda, daí o nome Seropédica, do latim, tem a ver com seda, o bicho da seda. E o prédio principal é lindíssimo. É uma universidade muito, muito grande. Então, para mim foi assim uma abertura de portas para o universo da pesquisa. Foi muito, muito interessante. E eu fiz as disciplinas agrícolas. Fiquei 2 dias na reserva Chico Mendes, né, lá no Acre. Enfim, fui para aula de campo, das disciplinas relacionadas né, à área da agronomia, porque esse mestrado estava dentro do programa de agronomia e de educação, eles fizeram uma parceria. Então foi incrível. E eu trouxe muita coisa, sabe? Eu acho que não dá para você entrar e sair de uma experiência do mesmo modo. Quem diz isso está sendo muito alienado, né? Você pode não aprender aquilo que você gostaria de aprender, você pode não aprender tudo, mas você muda, você se transforma. Então, eu trouxe muita coisa também. Mas me inquietou. O resultado da minha pesquisa não confirmou a minha hipótese. Porque não era a interdisciplinaridade o fator preponderante para que os meus alunos conseguissem elaborar os textos de acordo com todas as características. E aí, essa inquietação foi a mola propulsora para a pesquisa do doutorado em educação também. Pois é. Uma outra curiosidade que a gente também viu no currículo da senhora foi que em 2007 a senhora ganhou aí uma premiação, que foi a melhor direção de um espetáculo teatral. E eu queria também que a senhora falasse um pouquinho sobre o que era a peça, como que foi. Então, na escola onde eu trabalhava, na época, nós fazíamos todos os anos uma noite literária. Havia uma galera lá muito animada para essas questões. Então, nós fazíamos a noite literária e aí aproveitávamos uma apresentação da noite literária, ou duas, para levar para o festival de teatro, que naquela época era organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, esse festival acontecia no teatro, e muitas escolas aqui de Ji-Paraná participavam. Nesse ano, a peça que ganhou não foi só o prêmio de melhor direção, não. Essa peça ganhou como melhor roteiro. Minha filha, Agnes, que foi a roteirista, ganhou como, acho que, melhor ator, se eu não me engano. Nós ganhamos 5 prêmios com essa peça. Foi muito interessante. E a história, que foi escrita por um grupo de alunos do 3º ano, na verdade, o tema da noite literária era Rir é o melhor remédio. Então, todas as peças eram engraçadas. E essa, em especial, contava uma situação, uma vivência das pessoas num aeroporto. As coisas que davam errado nesse aeroporto. E tinha vários personagens assim interessantes. Havia uma dupla de cantores sertanejos que estavam viajando de avião pela primeira vez. Havia, por exemplo, uma mulher que estava viajando para fazer uma cirurgia. Então, havia uma confusão, sabe? E era muito engraçada a peça. Então, foi essa peça que ganhou como eu consegui, na verdade, mas a gente fazia tudo junto. É que tinha que colocar meu nome lá porque precisava do nome da professora. Mas os alunos, eles ajudavam muito, eles ajudavam a dirigir. Era tudo muito conjunto, sabe? Bem interessante. Mas foi um momento muito feliz, assim, da minha vida como professora. Foi muito feliz. Uma ex-aluna sua, Ai, Jesus. que está aqui atrás das câmeras, Ah. compartilhou com a gente que a senhora gosta de literatura russa. E a gente quis trazer aqui como uma curiosidade, porque é um gosto que eu nunca ouvi alguém falar. Ah, do que você gosta? Ah, eu gosto de literatura russa. Então, lembra que eu falei que a pesquisa de mestrado não deu conta de acalmar o meu coração? Porque eu queria, eu precisava ajudar os meus alunos a
a serem autores. Porque, sabe, uma coisa que eu tenho visto muito nesses 35 anos de sala de aula é assim, quando eu proponho uma atividade de produção de texto, né? De qualquer gênero, não é só a dissertação argumentativa voltada para o Enem, não. Aí eu ouço assim, quantas linhas, professora? Vale nota? Ah, tem que passar limpo. E aí eu penso que é preciso que o aluno ele ocupe o seu lugar autoral no processo de escrita, né? Então, eu não havia conseguido, sabe, acalmar meu coração na época do mestrado, e quando eu fui para o doutorado, então, eu também consegui passar no processo seletivo de um DINTER, né? Também um doutorado interinstitucional, que é aquele programa mais flexível. Então, eu fiz o doutorado trabalhando aqui no IFRA, eu não me afastei os 4 anos para o doutorado. Eu consegui um afastamento de 12 meses parcelado em 2 vezes. Mas isso estava no termo de cooperação, eu já sabia que seria assim. E a minha orientadora e alguns professores que ministraram aula para mim são estudiosos de uma teoria que eu também estudo desde mais ou menos os anos de 2005, 2008, que é a filosofia da linguagem. Os autores são russos, do início dos anos de 1900. No doutorado, então, a minha orientadora, ela também estudava alguns autores russos de uma outra teoria, né? E aí eu juntei tudo. Então, a teoria da atividade de estudo e a filosofia da linguagem e a teoria histórico-cultural, são 4 teorias que eu utilizei na minha tese de doutorado, elas têm base russa. Mas fora a literatura técnica, né, que eu estudei e gosto muito, porque tem muito a ver com o que eu penso, sabe, da vida e com o que eu penso dos meus alunos, do meu lugar de professora. Eu gosto de romances russos, contos russos também, né? Então, é uma literatura que me instiga, porque é um outro lugar social, uma outra época, e me faz pensar, sabe, em muitas questões relacionadas ao nosso tempo. Eu consigo estabelecer uma ponte, sabe, as estratégias de leitura, conexão, inferência, né? Eu gosto muito de literatura russa por conta das inferências que eu consigo ir fazendo. Mas é uma escrita diferente, né? A sintaxe russa é muito diferente da portuguesa. A organização, sabe, das partes dos parágrafos. Então, mesmo as traduções do russo para o português, ou até as traduções que são do russo para o inglês, depois do inglês para o português, os parágrafos são muito extensos, né? Então, é um jeito de escrever diferente e instigante para mim, né? Gosto bastante. Mas eu amo literatura brasileira, tá? É a que eu mais, assim, tenho, com a qual eu tenho mais afinidade, é a literatura brasileira. A literatura russa, que eu gosto muito, é a literatura técnica. Aí eu brinco, eu digo que, né, eu não consigo ficar muito tempo sem ler, assim, alguma coisa. Então, hoje um dos meus hobbies é ler tese de doutorado. Eu gosto muito, de vez em quando estou baixando uma para ler. Né? Cada um com a sua mania, né? Então, neste momento, essa é a minha. Mas é isso, eu gosto mesmo. A colega de vocês tem razão, ela não mentiu, não. A senhora que gosta muito aí de literatura brasileira, tem algumas escritoras que talvez a senhora gosta mais? Talvez assim, por conta de algum livro específico que também toca mais assim o seu coração, que tá ali no top 3, digamos assim, Se de alguém livros perguntasse qual que poderia ser recomendado, era esse. que a senhora recomendaria assim para alguém. Então, nossa, que pergunta difícil, hein? Eu não estava preparada emocionalmente para ela, tá?
Eu tenho muita dificuldade de eleger um entre muitos, né? Vocês já perceberam isso, né? Vocês me perguntaram, né, algumas coisas e assim, é difícil. Ai, qual o momento? É difícil. Mas eu gosto muito de alguns autores, depende do gênero também. Por exemplo, romance. Eu gosto muito da geração de 1930, Graciliano Ramos. Então, por exemplo, São Bernardo é um livro com o qual me identifico muito. Eu gosto muito daquele livro. O Vidas Secas também é um livro. é, Aí nós vamos para o Capitães de Areia, né, do Jorge Amado, que é um livro também que eu acho incrível, né? Depende muito, sabe, Tainá, do momento. Porque assim, é, quando nós lemos, nós construímos sentidos. Muitas vezes, aquele livro, ele nos ajuda a construir um sentido vital. Nós não esquecemos, mas é porque naquele momento nós fazemos conexão daquele livro com alguma coisa, sabe, da nossa vida. Então, tem um livro, assim, né, só para citar a importância disso, chama O Menino do Dedo Verde. Ele não é brasileiro, ele é de um autor francês, Maurice Duon, se eu não me engano. E é um livro infanto-juvenil, né? É um livro, assim, um livro fofo. E por que esse livro ele construiu um sentido vital para mim? Porque eu estava no primeiro ano do ensino técnico e eu me lembro exatamente, era uma noite muito quente, a professora havia aberto todas as janelas e aí ela estava lá explicando, professora Kawata Maeda, uma japonesa, né, uma descendente de oriental, e a diretora chegou à sala de aula, pediu licença e me chamou. E aí ela disse em voz alta: Jonéia, chegaram uns livros. Como eu sei que você gosta muito de ler, antes mesmo de ir para a biblioteca, eu quero que você leia este. Eu me senti o máximo. Como assim? Exclusividade? Então, esse livro nunca saiu da minha memória, da minha lembrança, sabe? Por conta desse fato. Então, há muitos livros que eles têm uma memória afetiva para mim por conta das conexões que eu fiz, né, desse momento com a minha vida. E há os livros que são muito importantes para mim porque eu consigo extrair muitas coisas desse livro que eu posso aplicar na minha vida, compreender. A literatura nos humaniza porque ela alarga a porta para a compreensão do mundo. Então, esses livros da geração de 1930, por exemplo, eles conseguem fazer isso comigo. Tem uma cronista brasileira que eu acho espetacular, que é a Marta Medeiros. Ela é uma mulher, né, contemporânea, ela ainda é viva, e ela escreve muito, é uma jornalista que escreve muito. E eu me identifico muito com a crônica, com o gênero crônica, com esse, né, com esse texto. Então, ela é uma autora que para mim é muito importante também. Tudo que eu leio dela eu gosto muito, e eu consigo, né, perceber muita conexão entre o que ela escreve e a vida real. Porque a literatura reflete e retrata a realidade na perspectiva do autor, a partir da ótica desse autor. Então, quando nós conseguimos perceber isso na literatura, nós conseguimos estabelecer uma ponte entre nós e o cronotopo, ou seja, o tempo e o espaço da obra. E isso é fundamental para a gente desenvolver capacidades de análise, de reflexão, porque a literatura não é só prazer. A literatura nos ensina muito, né? Nos humaniza muito. Então, eu acho que é isso. Não tem umzinho. Mas se eu tiver que falar do top 3, hoje, que eu posso mudar de ideia, eu escolheria Graciliano Ramos. Né? É um dos meus autores preferidos. Tá certo. Fala o último. Bom, agora a última pergunta, que acho que é o que a gente, pelo menos, estava mais ansiosa, é sobre o livro de Dom Casmurro. Ah, O que a senhora acha, se Capitu traiu ou não? E contextualizando, né, o pessoal, Dom Casmurro, ele é uma obra de Machado de Assis, e ele conta a história de Bentinho,
E daí, durante. Ele conta a vida, né, de Bentinho. E daí, durante o livro, ele conhece uma menina, que é a Capitu. Ele casa com ela. E daí tem Uhum. um clímax no livro. Que o autor deixa meio que aberto se a Capitu traiu ou não o Bentinho. E divide muitas opiniões, né? Existem pessoas que acreditam que realmente ela traiu e outras pessoas que não acreditam. Então a gente tem vontade, né, de saber a opinião. Vo- Eu estou provando meu próprio veneno, tá? Porque me perguntaram isso em sala de aula e eu disse que eu não falaria para não induzi-los a pensar como eu, né? Mas agora, como é que eu não vou responder essa pergunta, né? Vou ter que dizer. Você ia dizer alguma coisa, Samara? Ia, você que não leu Dom Casmurro, pare agora e vai lá ler, porque para você gerar sua própria opinião e depois ouvir o da professora. Tá, não tem como então falar de um livro sem falar, por exemplo, do seu contexto de produção, né? E de quem escreveu. O Machado de Assis, veja, ele era um negro, pobre, gago, epilético e para os padrões de beleza da época em que ele viveu, ele era considerado feio. Ele tinha tudo para dar errado, né? No entanto, ele, por conta da sua genialidade, ele é um dos maiores autores, se não o maior autor. Maior, que eu digo, é em relação a conhecimento mesmo, dentro do Brasil, mais comentado, fora do Brasil, né? De todos os tempos. E por quê? Porque o Machado de Assis, ele não podia, sabe, criticar, afrontar abertamente a sociedade da sua época, porque se ele fizesse isso, né, a sociedade preconceituosa, racista, é, assim, calcada na corrupção, nos jogos de interesse, ele não podia criticá-la abertamente, porque senão ele não teria um público leitor. Porque quem é que lia os livros? Né? Essas pessoas, a burguesia na época. Estamos falando aí principalmente do Rio de Janeiro, no século XIX, segunda metade do século XIX. Então, ele, na sua genialidade, ele usou a ironia como um recurso espetacular, sabe? Para, sabe, enfiar a faca, girar o cabo, né? Naquela sociedade e as pessoas ainda o liam e o aplaudiam. Então, vejam, ele é um autor localizado, né, no tempo de uma sociedade que atribuía à mulher um papel que não é um papel com o qual nós concordamos hoje, porque hoje nós estamos em outro tempo, em outro espaço, né? Então, a mulher naquela época era uma mulher que precisava ser mais submissa, né? Ela era educada para ser esposa, uma esposa obediente, mãe, uma mãe zelosa. Se ela fosse de classe rica, ela tinha que aprender a tocar piano, ela tinha que aprender a receber, né? Organizar jantares suntuosos. Se ela fosse de classe pobre, ela tinha que aprender ali a lida, né? Do dia a dia, da casa. Então, o que que o Machado de Assis faz? Ele, para criticar aquela sociedade, porque ele foi um homem com um pé naquela época, mas um pé num tempo posterior, né? Ele foi um autor, assim, de visão de longo alcance. Ele escreveu essa obra que é considerada, tal, né, por muitos, a sua obra-prima, justamente para tratar dessa questão da, dos jogos de interesses, da inveja, da corrupção, da hipocrisia, sabe? E aí nós temos o que você já disse, né? Uma síntese aí do romance. Mas olha, tem algumas coisas nesse romance que eles saltam aos olhos, né? No meu caso, que já li muitas vezes. Por exemplo, quem narra a história é o Bentinho, não é um narrador de terceira pessoa. Então, veja, se o Bentinho vai contar a história dele, é claro que ele vai se beneficiar com isso. Não é verdade? Quem era o Bentinho? Advogado, tinha o dom da palavra, o dom do convencimento.
E há muitos trechos na obra, por exemplo, que ele, né, o Bentinho narrador ardiloso, ele vai botando uma pulguinha atrás da orelha do leitor, porque ele não escancara logo de início que a Capitu, né, o traiu, que ela fez isso, que ela fez aquilo, não. Ele vai se fazendo de coitado, enquanto ele vai descrevendo a Capitu como uma mulher à frente das mulheres da sua época. Isso não era de bom tom. Essas mulheres não eram bem vistas, né? Insubordinadas. Então, quando ele a descreve, né? Olhos de cigana. Bom, os ciganos, eles eram rechaçados naquela época. Eles ainda sofrem preconceitos hoje, mas imagina o século XIX. Né? Nós tínhamos um país, né, essencialmente cristão, católico. Então, os ciganos não eram bem-vindos. Então, olhos de cigana. Ela era oblíqua e dissimulada. Ou seja, o que é um olhar oblíquo, né? Olhos oblíquos. Não conseguia olhar no olho, nos olhos das pessoas com quem ela conversava. Veja, se eu não consigo olhar nos olhos da Samara quando eu falo com ela, a Samara fala, professora, olha para mim, está mentindo? Não é assim? Quando a gente fala, não está conseguindo olhar no olho do outro porque não está falando a verdade. Além disso, dissimulada, ou seja, calculava tudo. Olhos de ressaca. O que é o que são os olhos de ressaca? O que é a ressaca do mar? Ela puxa tudo para dentro, né? A ressaca leva tudo para dentro do mar. Então, essa descrição, ela tem um peso muito forte já para ir manipulando, tá? Mas essa é a minha visão, tá? O leitor, A minha também. para o leitor ir depois já fazendo as suas inferências. Ah, mas tem um trecho que a Capitu disse que estava com dor de cabeça, não queria ir ao teatro com ele. Aí, quando ele voltou do teatro, o amigo dele estava lá. Ah, mas o filho deles era a cara do amigo. Não se parecia com ele, se parecia com o amigo. Então, se a gente for separar tudo do Bentinho e tudo da Capitu, né, com o meu olhar de mulher, né, de 2024, que não era essa a construção de sentidos que eu fazia, por exemplo, na minha adolescência, né, mas é a que eu faço hoje, a gente vai perceber ali que talvez ele tenha, não sei se conscientemente, mas induzido, né, a pensar que a Capitu realmente havia traído. Mas hoje, nos meios acadêmicos, nem é isso mais que se discute, sabe? Traiu, não traiu. Mas é a genialidade do Machado de estar vivo ainda nas nossas discussões até hoje. Olha o que ele aprontou conosco, né? Anos, né? Atrás, e ainda discutimos. Hoje, e aí, o que você acha? Traiu ou não traiu, né? Então, ela não traiu não, tá? De jeito nenhum. O Bentinho, ele era possessivo, obsessivo, ele tinha ciúme até do filho. Teve até um pensamento de matar o filho, porque o filho ficava mais com a Capitu do que ele próprio, né? E há alguns estudos hoje, né, que trazem algumas questões da obra também, de que, né, mas daí vou deixar para vocês pesquisarem, só vou iniciar, mas não vou finalizar, dizendo que, na verdade, o Bentinho, ele não sentia ciúme de Capitu, e sim de Escobar, né? Então, ele tinha aí um amor por Escobar, né, que fazia com que ele maltratasse a Capitu, né? Mas aí é uma questão para vocês pensarem, para vocês discutirem e chegarem às conclusões de vocês, tá? É isso. Bom, gente, é com essa opinião que a gente encerra hoje o nosso podcast. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e segue a gente nas redes sociais que vai estar aqui embaixo, porque é por lá que a gente vai postar todas as nossas novidades, né, dos próximos episódios. Beijo! E obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite novamente. Muito obrigada mesmo. É muito especial a presença da senhora aqui com a gente. Ai, que delícia, gente. Amei, tá? Olha, eu que agradeço muito, muito mesmo. Aí foi um prazer enorme conversar com vocês aqui um pouquinho. Vocês também são meninas muito, muito, muito queridas. Tá bom? Ó, beijo. A gente teve um mês só de aula com a senhora e já conquistou os nossos corações, Sim. tá? Ai, que bom. Verdade.